Oi pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre medidas de capacidade. Capacidade é uma das grandezas que a gente vem estudando nesse período de tempo aí no terceiro trimestre. Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, como um comprimento, uma superfície ou um volume. Tá? A capacidade, a unidade de medida padrão da capacidade é o litro, e muita gente confunde capacidade com volume. O volume e a unidade padrão dele é o metro cúbico. Tá? Qual que é a diferença entre volume e capacidade? Volume é a quantidade de espaço ocupada por um objeto. Então, se eu tenho lá um cubo, eu pego as medidas externas dele e multiplico as três. Eu vou ter o volume dele, que vai ser em centímetro cúbico, metro cúbico, enfim, conforme as medidas dele. Agora, capacidade é o quanto cabe dentro desse poliedro. Tá? Então, no caso, eu preciso ter as medidas internas dele. Em alguns exemplos que vocês vão ver, ele vai falar qual que é a capacidade do poliedro. Daí a gente despreza a espessura dele, enfim, considera que as medidas dadas é a medida interna dele, é o quanto vai caber ali dentro. Tá? E para saber o quanto cabe, a gente utiliza como unidade padrão o litro. Assim como o metro, a unidade medida de comprimento, que era a padrão o metro, depois a gente tinha o decimetro, o centímetro e o milímetro. Os múltiplos eram o decâmetro, decámetro, o hectômetro, hectômetro e o quilômetro. Assim como a gente tinha na unidade de medida de comprimento, o Sistema Internacional de Medidas, que eu já conversei com vocês sobre isso, ele trata também o litro como unidade padrão. E daí, a partir do litro, a gente tem os submúltiplos e os múltiplos. Temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. E o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Essas primeiras letras aqui, no caso aqui 2 letras, elas representam um múltiplo da unidade padrão. Então, se eu estou no metro e quero vir para cá, ou quero vir para cá, eu vou realizar uma operação. No caso, para cá eu vou multiplicar por 10 e para cá eu vou dividir por 10. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, se eu quiser vir para cá, eu multiplico por 10. Se eu quiser ir para lá, eu vou dividir por 10. Por exemplo, a gente sabe que 1 litro é equivalente a 1000 ml, 1000 mililitros. O mili significa que é um milésimo de 1 litro. Então, eu multiplicaria por 10. Eu tenho 1 litro equivale a 10 decilitros, a 100 centilitros e a 1000 mililitros. Se eu quiser saber quanto que equivale a 1 quilolitro, seria 0,001 quilolitro. Tá? Então, essa é uma das relações aí da unidade de capacidade. Agora eu vou mostrar para vocês um experimento que relaciona volume e capacidade. Eu tenho aqui um vidro de perfume. Ele tem mais ou menos o formato de um prisma retangular. Tem essa pontinha aqui, mas tudo bem. Vou mostrar para vocês aí. Ó. Aqui embaixo está escrito que a capacidade dele é de 200 ml. Então, significa que aqui dentro cabem 200 ml. Beleza. E o volume dele? Bom, o volume é a quantidade de espaço ocupada pelo pote, pelo frasco de perfume, que tem o formato mais ou menos de um prisma retangular. Bom, o formato de prisma retangular vai ser mais ou menos assim. Com uma régua aqui eu vou medir. Ele mede a 7,5 de largura, 7,5 centímetros de largura, 4 centímetros de profundidade e de altura ele mede 11 centímetros. Mais ou menos. Então o volume ocupado por esse frasco de vidro é a multiplicação dessas três medidas. 11 vezes 4 vezes 7,5.
fazendo as contas aí, a gente vê que dá 330 centímetros cúbicos, tá? Então significa que o volume externo desse objeto é de mais ou menos 330 centímetros cúbicos. E com esse experimento a gente vai ver o quanto isso equivale mais ou menos em ml, tá? Então vamos ver quanto de espaço, utilizando ml, isso daqui ocupa. Olha, pessoal, nesse experimento aqui eu calculei, se eu não calculei ainda, vou calcular que esse pote aqui de vidro tem aproximadamente 330 centímetros cúbicos de volume, tá? E a ideia aqui é ver o quanto esse volume desloca de água. Eu tenho um pote aqui com 700 ml de água e eu vou colocar ele aqui dentro. O quanto essa água subir é a quantidade que esse frasco vai ocupar. Então vamos lá. Pelas imagens aí vocês conseguiram ver que ele saiu dos 700 ml e foi até o 1 litro. Significa que se eu tivesse um objeto com essas dimensões aqui, a capacidade dele seria mais ou menos esse 300 ml que foi deslocado. Então esse volume de 330 centímetros cúbicos equivale a mais ou menos aí esses 300 ml, que é bem mais ou menos, porque esse pote aqui não é bem graduadinho, não é bem certinho, tá? Depois a gente vai fazer a comparação para verificar quanto realmente é a equivalência em ml para centímetro. Então a gente viu que esse frasco aqui, a parte externa dele, ela ocupa mais ou menos uns 300 ml, tá? Então deve ter alguma relação disso daqui em ml, porque aqui a gente tem centímetro. Agora eu vou querer descobrir qual é essa relação que existe entre o centímetro cúbico e o ml. Para descobrir essa relação entre o centímetro cúbico e o ml, antes a gente precisa lembrar de algumas outras coisas. Tem algumas relações que são fundamentais e muito importantes para que vocês sempre saibam, tá? Uma delas, por exemplo, é que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Isso é uma coisa óbvia, todo mundo tem que saber, tá? A gente sabe também que 1 litro tem 1000 ml, ok? A gente sabe também que 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então tem coisas que a gente acaba decorando e é muito importante que a gente saiba, tá? Uma das coisas que vocês talvez não saibam, mas que é muito importante, que a partir de agora vocês se lembrem, é que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros de água. Por exemplo, 1 metro cúbico é um cubo que tem dimensões de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Por isso que é 1 metro cúbico, a gente já falou disso. Aqui dentro cabem 1000 litros. Tá? Essa é a capacidade de um cubo de 1 metro cúbico, ok? Beleza, a partir disso a gente vai descobrir algumas outras relações. Então, vamos lembrar de uma coisa, que metro cúbico está ao lado de decímetro cúbico. Tá? E que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Então, eu sei que em 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. Né? E eu sei que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Isso significa que em 1000 decímetros cúbicos cabem 1000 litros. Dessa relação, a gente sabe que 1 decímetro cúbico vai caber, então, 1 litro. Tá? Então, essa é a primeira relação que a gente está vendo aí. 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Lembre-se, o que é decímetro cúbico? É um cubo que tem lados com 1 decímetro. 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. E o que é 1 decímetro? São 10 centímetros. Beleza. Agora vamos pensar aqui no decímetro cúbico e
transformar isso em centímetro cúbico. Volta lá para a tabela, centímetro cúbico. Eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, outra relação. 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Bom, se em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, significa que em 1000 centímetros cúbicos cabe 1 litro. E vocês sabem que 1 litro é igual a 1000 mililitros, 1000 ml. Bom, se em 1000 centímetros cúbicos cabem 1000 ml, em 1 centímetro cúbico vai caber 1 ml. Tá? Então era essa outra relação que a gente queria saber aqui. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 mililitro. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Essas relações são muito importantes aí para vocês. Agora a gente vai trabalhar com elas. No livro de vocês aqui eu quero resolver 2 probleminhas aqui para explicar e utilizar esse conhecimento de capacidade. O problema 1, ele pergunta com quantos copos eu consigo encher utilizando uma garrafa de 1 litro. Cada copo tem 200 ml. Então eu tenho um recipiente com 1 litro e quero encher vários outros recipientes com 200 ml. Coisa bem simples, né? Vocês já sabem fazer isso. Se 1 litro tem 1000 ml e eu vou dividir em copinhos com 200 ml, eu pego e divido isso por 200 e eu vou ter 5 copos, tá? Ou só fazer uma multiplicação, né? 200, 400, 600, ou uma adição, 800, 1000 ml, 1 litro, 5 copos. Beleza? No exercício 4, ele fala assim, uma torneira que desperdiça 250 ml por hora. Quanto que ela vai desperdiçar em uma semana? Bom, aqui a gente vai precisar fazer umas continhas. Deixa eu apagar isso daqui. Olha, aqui eu vou ter que pensar o seguinte. Uma hora ela desperdiça 250 ml. Em um dia, quantas horas tem? 24 horas. Então eu vou fazer 250 ml vezes 24 horas. Ok. Só que uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então eu vou multiplicar esse resultado por 7 e esse vai ser meu desperdício. Vou chamar de D, aquele desperdício. E agora é só fazer as contas. Vamos fazer de cabeça. De cabeça deu 42.000 ml. Tá? Então o nosso desperdício em uma semana com essa torneira foi de 42.000 ml. E isso em litro equivale a quantos litros? Cada 1000 ml é 1 litro, 42.000 ml, 42 litros. Tá? Então o desperdício foi de 42 litros. Beleza, então com isso a gente encerra essa aula.